começar esse vídeo te fazendo uma pergunta nesse sextou. Posso? Tranquilo? Você é Tim Capasso? Ah, Thiagão, pera aí, você não vai defender o Felipe não, né, irmão? Claro que não. Comentei sobre isso no nosso vídeo ontem. Mandou muito mal mesmo. Mas eu tô vendo uma galera voltar a falar do Capasso e eu, sinceramente, eu tô achando que é o Messi, cara. É o Messi. Estão falando do Messi. Tem páginas que eu sigo, que eu gosto de acompanhar, cara, que estão fazendo um dossiê aí, sei lá, estão postando o Felipe com camisa do Flamengo, isso daqui, aquilo, e pai, não sei o quê. Eu falo assim, mas que furdunço é esse, cara? Pelo Capasso, gente! Isso me assusta demais. Felipe errou, e errou muito mesmo, muito. Mas é o Capasso, cara. Que desespero é esse? Que desespero é esse pra pedir o Capasso, cara? A gente vai resenhar um pouco mais sobre isso, né? Porque tem uma informação do GE em relação ao Capasso. Me parece que o Vasco entende que ele sentou no contrato. Tem uma informação também do Rica Perrone, né? Parece que entrou em contato com pessoas de dentro do Vasco para falar um pouco mais sobre o Capasso. Segundo o Rica Perrone, inclusive jogador, tá? Inclusive jogador. E também nesse vídeo, claro, vamos falar sobre Fernando Diniz. Mais informações aqui, parece que o Vasco está caminhando aí para acertar com o treinador, me parece que é uma questão financeira, também passar segurança, tempo de trabalho para ele, né? Ele quer ganhar, né? Tipo os treinadores aí top estão ganhando, e né, o Vasco não tem essa condição, me parece, de pagar 1 milhão para um treinador. Mas vamos lá, vamos caminhar aqui para falar um pouco também do Diniz, e eu quero trazer aqui Bruno Pivetti, né, que é o treinador do Operário, falando, né, do trabalho que ele teve, da organização, para parar Pablo Verrete. Logo depois eu vou passar aqui também Pascoal, Zinho e Zé Elias, que estavam no programa da ESPN, falando que, poxa, não é possível, cara, que até contra o Operário vascaíno, torcedor tem que sofrer. É uma resenha que faz todo sentido pra gente trocar uma ideia, que aqui sim, cara, é o ponto pra gente cobrar, pra gente criticar, né? Porque o Vasco tá claro que precisa correr. O Vasco precisa de alguém para correr nesse time. Tá todo mundo vendo isso. As jogadas, os espaços aparecem, mas o Vasco não acelera em nenhum momento. O Vasco não consegue acelerar uma jogada. E isso irrita demais. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu tenho que ser sincero com vocês. Essa situação do Capasso, eu acho um erro muito grande do Felipe, até porque foi o que eu comentei. Tem essa questão do ativo, né, porque tem contrato até o final do ano, e tem também uma questão do mercado, né? Isso não é legal, né? Não passa uma imagem positiva de um profissional, né, que está comandando o Vasco nesse momento aí, o departamento de futebol, faz parte do departamento de futebol pro mercado. Parada dessa, o cara tá falando mal do jogador, claro, isso não tem cabimento, a realidade é essa. Mas, cara, eu sou um torcedor que olha pro Capasso e sei que não é solução de absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí, família, tem esse detalhe aqui da matéria do GE que não justifica, tá? Não justifica. Ah, sentou no contrato, não justifica. Isso é uma questão para você resolver internamente, não publicamente. Foi a maneira que o Felipe fez. E vale pontuar, com certeza é uma questão também de rede social. O Felipe, Pedrinho, né, acompanham aí o trabalho de alguns jornalistas, como por exemplo, do Lineker, que fez essa pergunta, e eu já vi ele falando muito sobre isso, batendo na gestão, que não está valorizando o ativo, que não está dando oportunidade para o zagueiro, que foi o melhor zagueiro do campeonato paraguaio, e aquela resposta do Felipe, com certeza, com toda certeza, também foi nesse sentido. Um pouco do ranço do Capasso, que não quis sair, e também com certeza ali do Lineker. Mas a matéria do GE está pontuando o seguinte, ó. Capasso recusou propostas do Peñarol, Sochi, da Rússia, e Platense, que é um time pequeno lá da Argentina. Mesmo após o Vasco deixar claro que ele não faz mais parte dos planos. Com o contrato até o fim do ano, o zagueiro pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de julho. E o que preocupa a diretoria, já que o investimento foi de 10 milhões. É isso, que preocupa, agora já era. Né? Dificilmente o Vasco vai conseguir alguma coisa aí no Capasso, depois dessa declaração, na janela de meio do ano também, no máximo você conseguir um clube para pegar o Capasso nesses 6 meses, né, que falta, e pagar o salário dele. Eu acho muito difícil, família vascaína. E assim, é o que eu venho falando aqui em relação a esse jogador que eu acho muito fraco. Então o momento é terrível, tá? O momento não é legal, tanto nas contratações,
né, demissão do Fábio Carille, o treinador que ele escolheu. O vascaíno, ele não tem perspectiva, tá preocupado, né? E eu sou um deles, eu também estou preocupado com o Vasco esse ano, porque eu entendo que o Campeonato Brasileiro tá difícil, tá complicado. Eu acho que tá pau a pau e o Vasco tá entre esses times ali. Eu sempre tô falando aqui com vocês que tá na média, mas tá pegado. Tudo pode acontecer, inclusive cair pra segunda divisão. É uma realidade para o nosso time, como para o Grêmio, como para o Santos, né? O Cruzeiro agora deu uma melhorada aí porque ganhou do Vasco, mas também tá ali, né, pau a pau, na minha modesta opinião. Por isso a gente entende, eu entendo, né, que a chegada de um novo treinador é importante para tentar tirar um algo a mais desse time. Agora, você chegar e pedir Capasso, eu acho surreal, inacreditável. E aí eu quero passar aqui o Rica Perrone que falou sobre isso. Tá na tela. E o bode expiatório da semana da Cruz de Malta é Capasso, argentino de 29 anos, que passou pelo impressionante Atlético Tucumã até chegar no Vasco da Gama, e quando chegou no Vasco foi emprestado para o Olímpia, não deu certo também, acabou voltando aqui para o Vasco, onde ele não consegue jogar e tal, e agora com todos os motivos do mundo, afinal de contas é um zagueiro de 29 anos com uma carreira absolutamente brilhante, que pode resolver todos os problemas defensivos de criação, saída de bola do Vasco, porque é um puta de um jogador, e aí se torna a grande discussão porque o Capasso. E o Felipe foi o cara que apareceu na mídia e falou uma coisa que todo mundo que trabalha com o meio aqui do futebol podia falar, mas não podia provar. E não... Agora você tem uma versão oficial, dá pra falar. Ninguém gosta do Capasso, irmão. O problema do Capasso é esse. Ninguém gosta do cara. E ninguém gosta do cara assim. Você pergunta pra alguém do departamento médico do cara, o Vasco, o cara fala, pô, esse cara não. Você pergunta pra alguém do elenco, o cara fala, não, o Capasso não rola. Você pergunta pra alguém da diretoria, não, esse cara tá de sacanagem, esse cara não. Então assim, eu não sei o que esse cara fez, tá? A única certeza que eu tenho é, alguma coisa ele fez que incomoda todas as esferas do Vasco. Algum comportamento, alguma coisa ele fez. Esse cara não tá fora à toa com o Vasco precisando de opções na zaga. Pode ter certeza disso. E a segunda coisa e mais importante, não, vascaíno, não é a Capasso que vai resolver o seu problema. Porque se o Coutinho não resolver o seu problema e você não tem coragem de cobrar que o Coutinho chute no gol, pelo menos de fora da área, porque você gosta do Coutinho, não é o Capasso, não é tal jogador, não é uma SAF que você quer desesperadamente e não tem proposta. Não é nada disso, irmão. O Vasco contrata mal pra cá. Na gestão anterior e na atual do Pedrinho, o Vasco administra mal, escolhe mal os seus treinadores e não consegue gerenciar a crise. Essa é a verdade. Esses são os pontos que o Vasco precisa corrigir. O Capasso não vai fazer a menor diferença. Ele é só o nome da semana pro vascaíno ter um motivo pra falar, olha aí, cabeça, não temos o Capasso. O Capasso, vascaíno, pô, tá de sacanagem. Vocês sabem a minha opinião sobre o Capasso, mas eu vou ser sincero com vocês. Eu não vou comprar essa resenha do Rica Perrone 100%. Por quê? Porque o Rica Perrone eu acho que é parceiro do Pedrinho. Né? Então, não sei se é uma realidade que o departamento médico, jogadores e isso e aquilo, eu não sei se isso é verdade. Mas eu acho bem possível, tá? Eu acho bem possível porque eu acho um jogador limitadíssimo. Limitadíssimo. Então, assim, a postura do Felipe, o comportamento, a resposta foi terrível. Mas eu, sinceramente, não tô entendendo esse furdunço todo, cara. Eu não estou entendendo esse furdunço todo. Porque, como muito bem ali o Rica Perrone, falou, as contratações da 777, as contratações da gestão Pedrinho, realmente deixam a desejar. Claro, concordo com ele também que o Coutinho tem que ser mais cobrado, tem que ajudar mais e parar de dar chilique dentro de campo. Matando a planta também pode até causar, né, um tumulto ali no elenco, que é matando, quer ficar dando chilique. Tudo isso, tá? Mas assim, família, um papo reto agora. Principalmente a galera que tá batendo, tá pedindo pra sair, não sei o quê. Faz o quê, então? Me fala, cara, porque outro dia eu tava vendo uma página aí, não sei, comentando sobre a próxima eleição do Vasco. Aí falando que o Euriquinho é um possível candidato, que o Edmundo, eu não sei se o Levenciano, né, vai disputar a eleição, ou se o Vasco vai conseguir vender antes disso. Você sabe, o nosso caminho, ele é muito complicado. Ele é muito difícil. Eu não tô querendo aqui defender o Pedrinho, não, tá? Teve aí o balanço que ele tá sendo muito cobrado, as contratações, os resultados de momento, mas eu quero entender, sabe, esse furdunço todo, cara, pra onde a gente vai? Cara, a gente veio de... Aconteceu com o Vasco, se a pior SAF do mundo. A pior SAF do mundo. Jorge Salgado conseguiu vender pra uma empresa que não tem dinheiro. O Vasco! O Vasco que tá com a torcida cheia de tesão pra consumir, pra conquistar, pra estar junto, pra botar dinheiro lá dentro. E mesmo assim deu merda. Então qual é o caminho? Eu quero entender. Eu não estou defendendo o Pedrinho, mas é muito fácil bater no momento de dificuldade, que está sendo, né, difícil. Mas a solução, porra! Cadê a solução? Eu quero a solução. Eu quero é a solução. Que ninguém entende que o nosso momento é difícil pra caralho. Então continua aqui falando. Porque assim é difícil encontrar hoje caminhos. É difícil, nossa realidade é muito difícil. Então eu continuo acreditando no trabalho, né? Me parece que comandando aí o Vasco, né? Ele tá há um ano, cara.
Acho que é um ano, um pouco mais. Um ano. E aí eu não entendo, justamente eu não entendo. Todo mundo defende a SAF, o cara defendeu a SAF na época, a maioria, com um discurso que, não dá pra resolver 20 anos em um ano. Não dá. Cara, os problemas continuaram. A 777 fez contratações, elevou a dívida do Vasco, então construiu mais problemas e o cara em um ano tá tendo que resolver isso tudo. É isso mesmo? É isso mesmo? Eu não consigo entender. Era uma galera passando um pano pra 777 e agora é porrada atrás de porrada, gente. Tô falando aqui de competência, tá? Porque já falei aqui, não sei se o Pedrinho de fato é competente. Até comparo com o candidato que ele disputou na última eleição. Será que o Levinciano seria um cara mais capacitado? O Vasco estaria caminhando melhor? É um questionamento que eu faço aqui. Mas, poxa, eu prefiro acreditar que o cara, errando ou acertando, vai tentar fazer tudo de melhor para o Vasco. Por exemplo, tá vendo a confusão lá que a gente acaba acompanhando tudo do Corinthians? O tal do Augusto Melo, eu não sei o nome. Vocês estão vendo aí? Aumentou a dívida do Corinthians em quase 1 bilhão, pô. 895 milhões o cara aumentou a dívida em menos de um ano. Então calma aí, sabe? Quer fazer furdunço? Dá a solução, pô. Dá a solução. Porque ficar tocando fogo na torcida pra perturbar, pra cobrar, pra bater, irmão, só vai, contribuir com um clima que já é muito difícil. Essa é a minha visão, tá? Essa é a minha visão. Continuo acreditando e torcendo muito. Vai errar, vai acertar, mas, cara, há muito tempo a gente não tem uma pessoa que quer o bem do Vasco, pô. A gente viu isso aí nos últimos anos, cara. Sabe, família vascaína? Então, Felipe errou? Errou. O Vasco vem errando nas contratações? Sim. Mas será que essas contratações também não estão condicionadas a tudo que o Vasco... a tudo que aconteceu com o Vasco, os problemas do Vasco de 20 anos e com a 777 que só contribuiu com mais problemas? Pô, eu sei que o momento é complicado, mas não é hora de furdunço, cara. Não é hora de furdunço. Pô, eu vi umas páginas que só tá postando coisa do Felipe e do Pedrinho. Só isso. Mas a solução, o Vasco foi vendido e olha o que aconteceu. É isso, família vascaína, um rápido desabafo aqui, porque realmente é complicada a nossa situação, família. Pra gente falar um pouco também de bola, eu queria passar aqui o Bruno Pivetti, que é treinador do Operário, e também essa resenha rápida do programa da ESPN, porque eu preciso pontuar aqui também a questão realmente do elenco, família vascaína. Olha só. Você acabou de falar da qualidade dos jogadores do Vasco e conseguiu anular o Pablo Verratti, que é um dos mais qualificados, principalmente na bola aérea. Queria que você comentasse um pouco sobre essa estruturação defensiva e o que esperar de São Januário lotado no próximo jogo. O Verratti é um grande jogador, né? A gente estudou muito os movimentos do Verratti, sabíamos que só um jogador não daria conta de marcar ele do ponto de vista da bola ofensiva, né? Um dos maiores cabeceadores do mundo, salvo engano, é o jogador que na atual temporada tem mais gols de cabeça, então a gente sabia que esse era um ponto muito forte do Vasco. Isso aqui, o que a gente procurou fazer é cortar também os cruzamentos, né? A gente sabe da qualidade do Piton pelo lado esquerdo, do Paulo Henrique, que oferece muitas assistências, dos próprios extremos, né? O Ryan, até um lance que a gente separou, oferece um excelente cruzamento para o Verratti contra o Flamengo e ele finaliza na trave. Então a gente procurou estruturar o nosso sistema defensivo de maneira que tivesse sempre um zagueiro, né, individualizando no Verratti e um volante para fazer a dobra de marcação, porque a gente sabia e teve a devida humildade para se preparar bem, para anular esse ponto forte do Vasco, e hoje a gente foi muito competente, e eu espero que no jogo de volta também a gente seja. Sabemos da dificuldade que é jogar em São Januário, eu mesmo já joguei diversas vezes, mas temos que trabalhar muito a confiança dos jogadores para que a gente possa fazer uma grande partida e aumentar a nossa chance de classificação lá em São Januário. O jogo não foi espetacular, né? O jogo não foi, vamos dizer, no nível razoável, né? Não foi um jogo de primeiro nível, um nível razoável, um jogo muito físico, porque essa é a característica do time do Operário. São jogadores grandes, jogadores altos, fortes, disputam todas as bolas no físico, e o Vasco teve alguma dificuldade. O Vasco fez o gol e depois tomou um calor danado, ficou abafado com o time do Operário em cima, A deficiência do Operário é acertar o gol, né? Porque o time até cria, tem possibilidades, se arruma e tal, mas tem dificuldade de finalização. E o Vasco da Gama sofreu, esse negócio de saber sofrer, pra torcida que tá vendo o jogo é duro, viu? O cara que tá vendo o jogo, eu falo, não, o time tá sabendo sofrer, o cara ali suando, mais que pano de cobrir cuscuz, a bola passando aqui, é a bola que passa ali, é o centroavante que entra aqui, é o ponto esquerdo que entra ali, é o cara que chuta de fora da área, e é o goleiro defendendo. É pênalti, que é pênalti que não é mais pênalti. É pênalti que não é pênalti, depois o juiz diz que dá pênalti, depois ele não deu pênalti, entendeu? E o cara torcendo pro Vasco, ele tá vendo o jogo. O avô, o pai e o neto, né? É a família inteira. Imagina o suador que é ver jogo do Vasco da Gama.
Então, é isso que a gente viu. Por isso que eu falo que só trocar o treinador pro Vasco não basta. Mas eu acho que o torcedor... Desculpa, eu acho que o torcedor do Vasco já tá acostumado com isso. Ah, não dá pra acostumar com isso, não. Eu não acostumo com esse negócio, não. Mas aí é o torcedor mentiroso, é aquele que quer se enganar. Porque a realidade do Vasco é essa. Mas a realidade mas toda hora? Mas o que se espera desse time do Vasco? O Zinho acabou de falar, se não é o oitavo, dá pra ficar entre os 11. Mas quanto Operário, Zé, não precisa sofrer tanto quanto Sim, Operário. Mas é o que eu tô dizendo. Pelo amor de Deus, você sofrer contra o Flamengo, sim. Você sofrer contra o São Paulo, mas me fala, Zinho, mas me fala um jogo em que o Vasco não sofreu. Não teve. Me fala um jogo. O Flamengo sofreu. Não, é isso que o Pascoal tá falando. Olha, eu não quero discordar de você, não, Zé. Não. Porque eu gosto de discordar do Pascoal. Mas eu tô discordando de você também. Eu tô discordando de você também. Porque assim, o Vasco, um dos 8 melhores elencos do futebol brasileiro, sofrer contra o Operário ganhando de 1-0. Tá em 15º da Série B, é isso que o Pascoal está falando. O torcedor tá acostumado, vai jogar contra um time muito melhor, hoje nós vamos sofrer, hein? É pano de cuscuz, né, Pascoal? Pano de cuscuz. Você faz o cuscuz e põe o pano em cima, que é pra abafar, né? E o pano fica suave. Mas assim, vai jogar contra o Palmeiras, né? Aí, opa, vou suar hoje. Vou jogar contra o Flamengo, vou suar hoje. Vou jogar contra o Inter, vou suar. Sabe, os times melhores. Todo respeito ao Operário. O pessoal daqui a pouco tá xingando a gente aí nas redes sociais. Mas assim, o Operário tá abaixo do Vasco. Aí o Pascoal tá falando, tem que aprender a sofrer até contra os times que são piores que o Vasco. Aí é difícil pro torcedor, Zé. Os caras ficam rindo, mas é isso, pô. Né? É muito sofrimento. Contra o Operário, contra o Sport, contra o Ceará, né? Seja contra o Flamengo, realmente, cara. E assim, eu acho, cara, que o Vasco tem condições de performar melhor. Tem condições. Não dá pra sofrer até contra times que, pô, tecnicamente estão abaixo. Sabe, mesmo assim sofre, de fato. Mas o ponto é, família, porque eu acho que tem tudo a ver, né? O que foi comentado aí pelo Pascoalzinho, em relação ali da estratégia que foi montada para parar o Verratti. Porque há muito tempo eu falo isso, eu tava até conversando com um amigo, né? Ele me mandou mensagem, um irmão meu aqui de Queimados, Dieguinho, mandar um abraço para ele, e ele falou, até num tom de desabafo comigo, Thiago, esse Vasco não corre, esse Vasco não acelera. E você vê, cara, o Operário ali em cima, e às vezes você vê os espaços, mas o Vasco não consegue, cara. Tipo aquele lance do Ryan, né? Que ele sai na cara do gol. Entende? Os espaços estão ali, mas o Vasco não consegue aproveitar, porque ele não tem ninguém para acelerar. Ninguém com muita força física. Tanto que a jogada do Lloyd, quanto tempo a gente não vê uma jogada dessa, gente? Do cara pedalar, dar um tapa na frente, arrancar, arrastar. Quanto tempo a gente não vê isso? Eu não estou aqui defendendo o Lloyd de titular, tá? Eu estou dizendo que a gente precisa de um jogador de alto nível nessa função para fazer o que o Lloyd fez ali ontem. Principalmente fora de casa. Eu sei que o estilo do Diniz, aí já é uma outra parada, que Diniz é Diniz. Diniz não tem comparação, né, no futebol brasileiro. Mas, por exemplo, com o Carille, cara, era necessário. Eu tava vendo um jogador ontem jogar Criciúma e RB Bragantino. Pô, esqueci o nome dele, é João alguma coisa. Depois posso até botar aqui na edição. O cara é bom tecnicamente? Não. Nem sei se ele é titular lá. Mas uma correria, ele arrumou um salseiro pra defesa do RB Bragantino. Pô, porque é aquilo, cara. Jogando fora de casa, então é isso, aproveitar os espaços, o cara pressionando e você ter velocidade para contra-atacar. A defesa, às vezes, nem vai adiantar tanto, porque sabe que aquele jogador ali é correria. Para ajudar também, taticamente, o Vasco não tem isso. O Vasco tem muitos jogadores técnicos, e é um time lento, é um time cansado. Mesmo com o Nuno, com o Garré, né, eu imaginei que ia melhorar nesse sentido. Eles são até mais leves, mas ainda assim o Vasco tem essa dificuldade de não ter jogadores fortes, rápidos. Tá fazendo muita falta. E aí é uma crítica à diretoria do Vasco. Realmente tem que ir no mercado e buscar, cara. Jogadores, claro, com qualidade técnica. Sempre falo isso aqui não é atletismo. Mas jogadores com saúde, cara. Ah, é pesado, é lento. Não dá. Você já tem vários com esse perfil. O Vasco tem que ter tesão, cara. Time ruim corre, time limitado corre. Tem que correr mais. Ontem, vários lances, vários espaços, mas não aproveita porque ninguém corre. O Coutinho pega na bola, aí você baixa as linhas, né? O Nuno vem aqui, o Ryan vem aqui. Você vê a lentidão que é quando o cara domina a bola, você não vê ninguém para receber aquela bola em profundidade. Não tem isso. E é necessário. No futebol moderno hoje é muito necessário. Porque senão você fica refém só do Verratti. Aí você viu o que eu falei com você ontem? Eu venho falando com você esse dia. Verratti, aqui, na linha do meio campo, jogando atrás da linha da bola. O que o Verratti vai fazer, cara? Que contra-ataque o Verratti vai puxar? O Vasco não conseguindo aprofundar, né, a jogada e chegar no fundo. Aí o Verratti vinha aqui, buscar a bola, saindo da área. Tu viu a tragédia que é? Então esse time com o Carille tava fadado ao fracasso. Ia dar merda. Então o Diniz, ele é uma esperança de tentar fazer esse time trocar, chegar construindo, que é muito difícil também. Então aqui vai uma crítica. O Vasco precisa olhar para a segunda janela e contratar jogadores mais físicos, com saúde, com tesão. Senão fica complicado.
vai ficar complicado. O Lodge, eu nem vou pedir o Lodge como titular, ele poderia muito bem jogar aqui pelo lado direito, o Nuno, ter um cara... Sabe por quê? Porque o Lodge parece que dorme também. É um jogador que não quer marcar. Já reparei isso? Ele não marca. Ele não quer ali, só faz um miguezinho, aí não, né? Aí não. Mas a gente tem que ter um perfil desse aí, cara. Tem que ter. O Vasco é muito lento, muito cansado, mano. Muito cansado. Tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo. E aí, família, pra finalizar o nosso vídeo, falar um pouco aqui do Fernando Diniz, tá na tela pra vocês, uma informação do GE. O Vasco rechaça pedida salarial inicial de Fernando Diniz, mas a negociação deve ser concluída nos próximos dias. A pedida do staff do treinador foi dentro dos padrões dos principais técnicos do país. Apesar da divergência, a questão financeira não deve impedir o avanço das tratativas. Diniz tem consciência de que para assumir o comando técnico do Vasco será necessário aceitar uma remuneração menor. E aqui também tem uma informação do Adílio Avelar, né, falando que o Diniz também busca uma segurança, né, para implementar sua filosofia após experiências recentes marcadas por passagens curtas, né? Claro, o Cruzeiro. Daqui também, negociação entre Vasco e Fernando Diniz avança e se encaminha para desfecho positivo. A matéria também está pontuando aqui que as negociações começaram na quarta-feira e tem tudo para, né, se concretizar e o Fernando Diniz ser o novo treinador do Vasco. Família vascaína, já falei muito sobre isso aqui, né, sobre Fernando Diniz e Vasco. Em nenhum momento eu tô querendo dizer que o Vasco vai voar nas mãos do Fernando Diniz, não, mas é de você entender, né, as limitações que o Vasco tem hoje, as carências, principalmente de jogadores mais fortes fisicamente, para marcar, para pressionar o adversário, contar com ele. O Vasco não faz isso. O Vasco fez um pouco isso no segundo tempo. Foi ou não foi? Aí Lloyd, o Alex Teixeira não dá pra negar que é mais forte fisicamente que o Felipe Coutinho. Aí o Garré, o time ficou mais leve, conseguiu em alguns momentos pressionar. Então se tu não tiver essa condição física, fica difícil, cara. É muito difícil o Vasco pressionar hoje um adversário com o Coutinho, o Verrete, o próprio Nuno. O Ryan, ele tem uma explosão, mas até ele pegar no tranco demora, sabe? É complicado, cara. O Vasco é muito lento e por isso eu acho que o perfil do Diniz casa melhor com o elenco que o Vasco tem, com os jogadores, com as opções que o Vasco tem, para tentar criar mecanismo para aproximar um atleta do outro e chegar construindo dentro da área. Porque com velocidade e transição rápida, não dá, família, não dá. Nenhum treinador ia ter sucesso no Vasco tendo seu principal estilo dessa forma, organizar atrás e velocidade. O Vasco não sabe fazer isso, o Vasco não tem opções para isso. Fui.